Glória a Deus, aleluia. Abra o teu coração, adora o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente declare, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender, a gente precisa entender o que Deus está falando. Fala, Senhor. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Peleja por nós, Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Deus vai na frente, amém? O que seria de nós se Deus não pelejasse por nós? Ele vai na frente, Ele cuida de tudo, aleluia. Vamos declarar que Ele é Deus e Ele sabe o que faz, aleluia. Feche os teus olhos. Eu não sei qual área difícil, qual situação você que chegou aqui está vivendo, mas eu sei que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, mas nós devemos estar abertos para aquilo que Ele deseja fazer. Não a nós, Senhor, não a nossa vontade, mas a Tua vontade nos céus e na terra. Cumpra-se a Tua vontade, Pai, na nossa vida pessoal, em todas as áreas da nossa vida. Que se estabeleça, ó Deus, a Tua vontade. Queremos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Deus é Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Obrigada, Deus. Você pode se sentar. Você que está conosco aqui ao vivo pelo Facebook, sinta-se à vontade. Você é bem-vindo. Você pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Você pode curtir, compartilhar esse culto, porque hoje nós estamos aqui cultuando presencialmente e também com muitas pessoas que estão impossibilitadas de sair de casa. Que Deus abençoe a sua vida com saúde em nome de Jesus. Pastor Bruno.
Aleluia, paz e graça a todos que estão presenciais, também você que está aí acompanhando pelo Facebook, adorando ao Senhor da sua casa ou de tantos outros lugares, você que vai adorar em um outro momento oportuno. Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra cantada, ministrada, possa trabalhar em seu favor, trazendo orientação, trazendo as verdades dos céus. Amém? Você que está com a Bíblia na mão, quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 3 ao 9. Mateus capítulo 13, nós vamos ver versículo 3 ao 9. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? A palavra de Deus, meu querido, minha querida, ela é uma semente que, quando é lançada na terra, produz muitos frutos. E que terra é essa? A terra chamada o nosso coração. E o nosso coração, ele é uma boa terra, uma terra preparada quando ele está cheio de fé. A verdadeira fé vai levar à prática da palavra de Deus. Quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus, então, com esse coração cheio de fé, crendo em Deus, colocamos em prática a palavra, aquilo que aprendemos. Então essa palavra, essa semente plantada em nós, vai germinar, vai crescer e vai produzir frutos. E são os frutos dessa semente chamada Palavra de Deus em nós que nós tanto anelamos. Porque todos nós ansiamos por uma vida onde nós possamos experimentar de paz, né? Onde nós possamos experimentar de provisão, de cuidado, de alegria, de saúde. E todas essas promessas foram conquistadas para cada um de nós ali na cruz do Calvário, pela obra redentora de Jesus Cristo. Ora, nós tomamos posse, nós nos apropriamos quando aceitamos Jesus, quando vivemos segundo os princípios da palavra de Deus. E eu te pergunto nessa noite, para você que está aqui, para você que está aí me ouvindo, você conhece toda a palavra de Deus? Você conhece todos os princípios que estão na palavra? Provavelmente não. E por não conhecer ou conhecer muito pouco da palavra de Deus, é que muitas das vezes nós somos tão vulneráveis e tão suscetíveis às mentiras investidas de Satanás que vêm, do inimigo de Deus, que vêm e saqueiam tanto a nossa alma, saqueiam tanto a nossa vida, saqueiam no profissional, saqueia no familiar, saqueia no conjugal. Quantas famílias sendo destruídas, sendo atacadas, justamente por causa das mentiras da palavra de Deus. E essas mentiras só encontram espaço quando está faltando a verdade. Por isso nós precisamos nos encher da verdade, né? Cristo Jesus é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele é a palavra de Deus. Nós vamos vencer o pecado, ter vitória sobre o pecado, sobre as tentações, sobre as situações embaraçosas da nossa vida, quando nos enchermos da palavra de Deus. Vamos ler Salmo 119,
versículo 11. Se você tem facilidade, pode folhear a sua Bíblia rápido. Nós vamos ler alguns versículos. Se não, que você abra os seus ouvidos, o seu coração, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, algo que eu quero te ensinar também, quando você estiver lendo, meditando, né, estudando a palavra na sua casa, faça isso em voz alta, porque aí você, né, vai ativar dois sentidos ao mesmo tempo: a leitura, o raciocínio, mas você também vai estar ouvindo, você vai estar falando e ouvindo, então você vai absorver muito mais. Salmo 119, versículo 11. Em meu coração conservei a tua promessa para não pecar. Da mesma forma que no direito, para que a pessoa não tenha uma conduta ilícita, muitas das vezes ela precisa conhecer as leis. Na palavra de Deus nós também precisamos conhecer as leis e os princípios de Deus, que é a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. No direito, seja brasileiro, romano, inglês, americano, qualquer local, qualquer nação, não dá para alegar eu não sabia. Se já existe a lei regulamentando, você não pode virar e dizer assim, eu não sabia. Você sabe por quê? Porque as leis são públicas. As leis estão à disposição de todos. Você tem acesso à Bíblia? Sim ou não? Sim. Graças a Deus nós vivemos em uma nação onde é liberado o acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Então todos nós temos acesso à palavra de Deus, à Bíblia, né, aquilo que Deus deixou por meio dos seus profetas como ensino para o seu povo. Então, se nós temos acesso, não dá para nós dizermos assim, eu não sabia. E o salmista está dizendo, eu conservei, guardei a palavra, a promessa de Deus no meu coração para não pecar. A palavra de Deus então é um grande recurso para nos auxiliar a viver em santidade. A Bíblia fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Muitas pessoas lutam com muitas áreas de pecado em sua vida e não conseguem prevalecer, não conseguem vencer, porque também não dedicam tempo de leitura e meditação na palavra de Deus. À medida que fazemos isso, é liberado sobre nós poder de Deus para nos santificar, para nos fortalecer. Em João capítulo 17, versículo 17, a palavra nos ensina, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Em Salmo 119, versículo 173, diz, venha a tua mão em meu socorro, pois escolhi os teus preceitos. Ora, quando eu escolho guardar a palavra de Deus no meu coração, quando eu me encho da palavra, quando eu tenho uma prática de leitura, de busca, de conhecimento, de meditação, de aplicação da palavra na minha vida, então eu vou me santificar. Quando eu faço, quando eu tomo essa decisão, a mão do Senhor, a palavra de Deus está dizendo, e quem vela pelo cumprimento de toda a palavra é o próprio Deus, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, todavia diria Deus e não faria. Então tudo aquilo que Deus falou, ele vela para fazer cumprir. E a palavra que nós lemos diz que quando nós escolhemos os preceitos, a vontade, a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina, a mão de Deus se move em nosso socorro. Quem está precisando de socorro dos céus? Amém? Em alguma área da sua vida você está precisando de socorro, de intervenção sobrenatural. Não existe ninguém aqui ou ninguém aí que está me assistindo que está com a vida tão bem, tão redondinha, tão resolvida, que não precise da intervenção do Todo-Poderoso em seu favor. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que no mundo vós terias aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo. Então, se a palavra está dizendo que existe aflições nesse mundo, eu passo por aflições, eu tenho certeza que infelizmente, não é porque eu queira, mas você também passa por lutas e dificuldades. Verdade ou verdade? Verdade. Quando eu
me aprofundo no conhecimento da palavra, eu também começo a desfrutar das bênçãos de Deus. Deuteronômio 28 traz uma lista linda, maravilhosa, e eu quero ler junto com você. Deuteronômio 28, versículo 1: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor. Qual palavra? A do pastor? Não, a palavra do Senhor. Onde que você vai conhecer a palavra do Senhor? Liçãozinha lá de primeira série, né? Lá da escolinha bíblica. Na Bíblia, você vai conhecer a palavra do Senhor na Bíblia. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Se eu fosse você, abria bem os ouvidos, porque agora começa a listagem das bênçãos. Amém? Tem uma condição para essas bênçãos? Qual que é? Se atentamente ouvires a voz do teu Deus e guardares todos os teus preceitos, mandamentos que hoje te ordeno, então te seguirão todas estas bênçãos. Vamos para as bênçãos? Bendito serás tu na cidade. Trabalho na cidade, trabalho das tuas mãos. Bendito serás tu que trabalha no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Benditos o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Quem aqui passa pela experiência às vezes de entra num local e aí de repente está sendo convidado para sair? Às vezes foi até convidado, né? Abençoado, vem, entra aqui. De repente está sendo convidado agora para ou está sendo quase que enxotado, vai embora, sai daqui. Quando nós escolhemos obedecer, guardar os preceitos do Senhor, a Bíblia fala que nós somos abençoados ao entrar e abençoados ao sair. Tem uma coisa que eu sempre ensino e falo: nós precisamos passar pelas portas, deixando sempre essas portas abertas. O que é isso, pastor? Se eu fui na casa de um amigo, eu preciso ter graça de Deus para chegar, compartilhar, trazer algo de Deus, elogiar. Não ser aquela pessoa amarga, chata, que às vezes chega num local e começa a pôr defeito, reclamar, apontar. Quando você faz isso, o que acontece? Aquela pessoa não te quer lá mais. Você está sendo chato, você está sendo quase convidado para ir embora. Da mesma forma no trabalho, de repente entrou, foi abençoado, mas começa a demonstrar um trabalho de má qualidade, né, dar mau testemunho, fazer a coisa relaxadamente, preguiçosamente. E aí o que acontece? Sai sendo mandado embora, sai e nunca mais a pessoa vai querer chamar para trabalhar ali. Nós precisamos ser aqueles que buscam cumprir a palavra de Deus. Ou seja, quem vive a palavra de Deus é preguiçoso no trabalho? Não, porque a palavra manda o preguiçoso ir ter com as formigas. Nós lemos: bendito serás tu ao entrares e ao saíres. Mas continua: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na terra que te concede. Cada um de nós temos da parte de Deus um propósito. Nenhum de nós está aqui por obra do acaso, tá? A ermo,
vagando, divagando nessa vida até o dia de morrer. Não, você está aqui com um propósito, com uma missão, e por causa desse propósito, né, uma herança, um termo de uma herança, ou seja, um local específico, um tempo específico, foi-lhe confiado. E quando você obedece então a palavra de Deus, quando você conhece, guarda essa palavra no seu coração, então você é abençoado exatamente nisso que o Senhor te confiou. E isso que Ele te confiou começa a prosperar, começa a crescer de forma abundante. Qual que é o segredo para isso? Conhecer a palavra de Deus. Então assim, são coisas simples, mas que vão fazer eu e você a sairmos de uma situação de não produção na vida, a vivermos às vezes uma colheita 100 por 1. Eu tenho dito desde o final do ano que esse ano seria um ano de nós vivermos o sobrenatural, de colhermos, um ano, né, onde tudo aquilo que nós fizéssemos, plantássemos em Deus, nós iríamos colher uma medida de 30, 60 e 100 por 1. Quem estava aqui, né, naquele tempo que a gente teve de profetizar 2021, então viu e experimentou nós falando sobre isso. Eu creio nisso, mas o segredo é nós estarmos alicerçados na palavra de Deus. Estar em Deus, estar com a palavra guardada no coração, vai trazer prosperidade para as nossas vidas. Josué capítulo 1, versículo 8: que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Vira para o seu irmão e diga: medita na lei do Senhor de dia e de noite, e então você alcançará bom êxito em todas as tuas empreitadas. Você está meditando na palavra de Deus? Aí eu te pergunto, todos os dias? Te pergunto mais ainda, porque eu te pergunto que a palavra nos orienta de dia e de... Então não é só um momento, não é só no domingo quando você vem à igreja, você precisa também ter um tempo de meditação. Estar alicerçado na palavra de Deus, estar vivendo, né, a palavra, também vai trazer cura para a nossa alma. Às vezes você está vivendo uma situação na sua vida de tristeza, de depressão, de angústia, de amargura. Às vezes você é uma pessoa que foi ferida. Todos nós, sem exceção, fomos feridos em algum momento da vida. Fomos feridos por aquilo que ouvimos, por aquilo que vivemos, por aquilo que deixamos de viver, por aquilo que nos machucou tanto, que às vezes dilacerou o nosso coração, por uma traição, um amigo que traiu, ou alguém que você amava, um cônjuge. Todos nós passamos por situações que marcam a nossa alma. Mas existe cura para nós na palavra de Deus. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. A lei do Senhor é perfeita e revigora, restaura todo o nosso ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Se você muitas das vezes se sente pequeno, inculto, indouto, aprofunda na palavra de Deus. E o Salmo 119, versículo 92 diz: se a tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já me teria consumido. Sabe aqueles momentos que você olha para a sua vida e não tem motivo para se alegrar?
Sabe aqueles momentos de caos na sua vida, de briga, de confusão, de desentendimento? Para de ouvir as vozes, para de ouvir a gritaria, para de ouvir aquilo que o inimigo de Deus está falando. Para. E às vezes ele está falando usando aquela pessoa que está perto de você. Às vezes ele está falando usando uma pessoa que você queria tanto que estivesse sendo usada por Deus para te abençoar, mas que infelizmente, porque deu lugar e todos nós estamos infelizmente suscetíveis a dar lugar à ira. A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Quando nós damos lugar à ira, então nós deixamos que palavras sejam colocadas nos nossos lábios, né? Aquelas palavras, sabe aqueles momentos que você fala coisas para machucar outra pessoa, porque ela falou alguma coisa que você não gostou, aí você sabe exatamente o que você pode falar que vai machucar o coração da outra pessoa, que vai devolver. Isso é dar lugar à ira, isso é vingança. E a Bíblia fala que quem é o meu vingador é Deus. Em ocasião nenhuma eu posso me posicionar com ódio no coração para vingar. Se eu estou fazendo isso, então eu estou cedendo ao pecado. Está vendo? Às vezes você fazia porque não conhecia que Deus é o seu vingador, está na palavra. Às vezes você não sabia que você não pode dar lugar à ira. Então quando você dá lugar a essa situação, você então machuca outras pessoas. Da mesma forma você machuca e às vezes você é machucado. Então nesses momentos de discussão, de aflição, de depressão, né, de briga, de contenda, para de dar ouvidos para as vozes mentirosas, para as situações ao redor, que são às vezes ilusões, mentiras, né, situações distorcidas, panoramas distorcidos que o inimigo de Deus traz. Às vezes uma situação que é um problema, né, ele vira e cria um caos maior ainda, pinta de uma forma maior, e você se perde naquele momento e toma decisões tão prejudiciais para o seu futuro. Quem já tomou decisões ou viveu situações que depois que passou, olhou para aquele momento, né, em lembrança, e falou assim: não acredito que eu tomei uma atitude dessa, tive uma reação tão exacerbada, tão exagerada, tão desnecessária, que trouxe tanto prejuízo para a minha vida, que eu poderia, por um momento que eu respirasse, que eu não tivesse falado, que eu não tivesse precipitado, evitado tanta dor. Nesses momentos, foge, vai para um local, pega a sua Bíblia e vai ler. Pastor, eu não estou nem querendo ler, começa a ler em voz alta. Pastor, não estou entendendo nada, é que eu estou tão nervoso. Continua lendo em voz alta, começa a declarar, abre os Salmos, começa a declarar os Salmos. Você vai ver que essa palavra vai começar a te lavar por dentro, vai começar a tirar essa angústia, tirar a ira, tirar a revolta, tirar a tristeza, tirar o medo, tirar a depressão, e espantar os opressores. Tá? Ao nosso redor existe uma grande nuvem de testemunhas, redor e derredor, os anjos de Deus, mas também os demônios. Quando você lê a palavra, você fica conhecendo todas essas verdades, e você deixa de ser ingênuo e suscetível a todos os ataques, investidas e situações que acontecem. Você precisa conhecer os seus direitos. Amém? Quem aqui sabe que tem direito? Você tem direito, meu querido? Você que está aqui? Sim ou não? Tem! Há pouco tempo nós vimos uma leva imensa de pessoas dando entrada no pedido do auxílio emergencial do governo. Não foi? Aqueles que eram profissionais liberais, que entendiam que tinham direito, se enquadravam nas características, foram lá e pediram, não é? Pediram o seu direito. Espiritualmente, você tem direito como filho de Deus, mas você precisa conhecer. Também tem deveres. Amém?
O relacionamento com a palavra, com a verdade, com Jesus Cristo, restaura a nossa alma, cura a nossa alma. E eu quero confessar para vocês, todos os dias nós precisamos estar num processo de cura e de restauração. Todos os dias. Por causa de tudo aquilo que nós vivemos. Hoje eu estava conversando com a minha esposa na mesa do café, enquanto lanchava à tarde, e falando, eu acabei de enxergar uma área que eu preciso ainda de trabalhar, de ser trabalhado em Deus. Aí ela, qual? Ela fez um questionamento, tipo assim, qual foi a que você descobriu, né? Porque existe algumas, todo mundo tem. Você tem áreas que precisam ser trabalhadas, curadas, restauradas? Amém, eu estou vivo. E por estar vivo eu também. Nada demais, nada cabuloso, mas eu falei, eu estou observando essa área que eu preciso de estar mais restaurado, mais fortalecido, né? Moldado, mas não era isso. Mas então todos nós precisamos, todos nós. A Bíblia fala que o orgulho precede a queda. O dia que nós achamos que estamos muito bem, que estamos muito prontos, ou que somos bons, meu querido, nesse dia, vai jejuar, vai orar, vai pôr o joelho no chão e passa o dia lendo a Bíblia, porque nesse dia você está pertinho de cair no abismo, porque a Bíblia fala que o orgulho precede a queda, a ruína. Então vigia mais. O relacionamento com a palavra de Deus nos faz ganhadores de vidas, porque nós ficamos cheios da vida de Deus, e é algo natural, né? Nós começamos a impartir dessa vida para os outros. Eu lembro de um jovem que converteu mais ou menos na mesma época que eu, apaixonado pela leitura da palavra. Ele sempre estava lendo e compartilhando as histórias da Bíblia que ele ouvia, e por causa disso ele também, aquilo que ele lia, aquilo que ele então aprendia, que ele meditava, ele compartilhava. E eu lembro desse jovem que ele viveu uma fase na vida dele em que todos os dias ele estava com uma pessoa diferente na igreja, porque ele estava sempre compartilhando a palavra de Deus. Pelo que ele nos relatava, ele lia a Bíblia sempre. Então, ele desfrutava dessa presença, dessa fluência, dessa revelação da palavra. Uma vida cheia da palavra vai trazer sempre uma grande colheita de almas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, nós vemos exatamente um momento desse na vida do povo de Deus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. O segredo para que a igreja de Atos tivesse uma grande colheita de almas era uma igreja que tinha meditação na palavra, era uma igreja que tinha uma vida de oração. 2021 será um ano onde nós conquistaremos todos os termos da nossa herança, se nós guardarmos os preceitos do Senhor no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração, ó Deus, para não pecar contra ti. Essa mesma palavra escondida no meu coração é aquela que restaura, revigora a nossa vida. É viver a palavra de Deus que vai trazer todas as bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? E eu sei que você que está aqui nessa noite, com certeza tem algumas situações que está precisando do restaurar de Deus, da direção de Deus, do favor, da mão de Deus, como eu disse, se movendo em seu favor, em favor da sua causa, em favor às vezes de algum ente querido, de algum familiar. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Às vezes esse é o momento de você renovar a sua aliança com Deus. Jesus Cristo é o verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. Às vezes você ainda não tem uma aliança com Jesus.
Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes você já ouviu falar de Jesus Cristo. Às vezes um dia já anunciaram, já falaram de Jesus, ou você já conheceu Jesus pregado na cruz, no madeiro, aquele Jesus crucificado. Eu quero te falar que aquele Jesus que morreu na cruz, Ele ressuscitou. Mas tudo isso Ele fez por causa minha, por causa sua, porque nos ama, e a obra dele foi concluída, está consumado, disse Jesus, quando entregou o seu Espírito a Deus. Mas existe uma obra que eu e você precisamos realizar e fazer, e a primeira obra é reconhecer esse sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, para que nós então nos tornemos filhos de Deus, e só passamos a ter direito como filhos quando nós então aceitamos Jesus Cristo como o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando decidimos obedecer tudo aquilo que Ele deixou como ensino. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você, nessa caminhada da sua vida, ainda não fez uma aliança pública com Jesus, como aquele que decide realmente viver uma vida aliançada, buscando conhecer mais daquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Deus ensinou pelos seus profetas, e nessa noite você ouviu essa palavra, você entende que já caminhou tanto, de tantas formas, buscando solução, direção, preenchimento para o vazio do seu coração, pertencimento para a sua vida em alguma coisa, mas ainda não encontrou. Eu quero te dizer que você é obra das mãos de Deus. É Ele quem te formou ainda no ventre da sua mãe, quando você ainda era uma substância informe. Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te abençoado, e Ele já tinha um propósito para você. Às vezes está faltando você voltar para o seu Criador, e nessa noite dizer para Ele: sim, eu reconheço o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Eu sei que eu não sou digno, tudo que eu fizer, todas as boas obras, toda a caridade, todo o esforço, nada vai me tornar digno, porque eu não consigo ser santo, eu não consigo fazer tudo aquilo que o Senhor me manda fazer. Por isso Jesus morreu na cruz, e então eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a remissão dos meus pecados. E às vezes está faltando você dizer: me recebe mediante o sacrifício de Jesus como seu filho, ó Deus, me faz ser teu filho, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu vou seguir a tua palavra, te obedecer e te honrar. E você que nunca entregou a sua vida, nunca fez essa aliança com Deus, eu quero te convidar aí no lugar mesmo que você está, todos nós com os olhos fechados, levante a sua mão o mais alto que você puder, e repita essa oração comigo. Senhor meu Deus, nessa noite, eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e eu te peço, me recebe como teu filho, porque em Jesus eu sou lavado, remido e restaurado, porque Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me recebe como teu filho, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você que está aí assistindo fez essa oração pela primeira vez na sua vida, deixe aí nos comentários: eu recebo Jesus, eu faço uma aliança com Jesus, e mediante essa aliança você vai prosseguir em conhecer a palavra de Deus, e à medida que você conhece essa palavra, o favor de Deus vai se manifestando e restaurando a sua vida. Se você está vivendo dias tenebrosos, dias difíceis, dias onde você verdadeiramente vai se esforçar para prosseguir em conhecer e viver a palavra de Deus, eu quero te convidar, como quem faz em um ato de fé, a sair do seu lugar e vir até a frente
nós vamos estar orando com você. Você vai manter a distância. Se você está mais aqui, quer vir à frente, dar um passo à frente. Se você entende que você precisa, né, de receber uma oração intercessória, levante a sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos ver e declarar o sobrenatural de Deus se rompendo em seu favor, mudando a sua sorte. Comece a declarar essa canção, comece a clamar: sim, Senhor, eu preciso sair dessa situação de trevas, eu preciso sair dessa situação de cova, de morte. Eu quero voltar a viver, enxergar, sonhar. Eu quero viver, Pai, de novo as promessas do Senhor para a minha vida. Comece a declarar em fé, comece a viver pela fé o sobrenatural. Comece a declarar: eu recebo essa palavra nessa noite, coloco ela em prática na minha vida, ó Pai. Eu vou meditar na Tua palavra de dia e de noite. Eu vou buscar a conhecer a Tua palavra, guardar os Teus preceitos no meu coração. Eu preciso tanto de um milagre. O Senhor está comigo. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me, toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, ressuscita-me. Visita a minha casa, o meu coração, liberta-me, Senhor, liberta-me, cura o meu corpo, cura a minha alma, cura a minha casa, restaura-me, liberta-me, Senhor, liberta minha mente, liberta o meu coração, liberta minha carne. Eu quero ser livre pra te adorar, livre pra te honrar, livre pra te servir, livre. Restaura famílias, restaura casamentos, restaura a igreja, restaura, Senhor.
Senhor, os órgãos vitais. Ressuscita, vida, vida, profetizamos, profetizamos vida, 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 cheira, balabarabalabacê, o Espírito de vida, o Espírito do Senhor, vem sobre o Brasil, vem sobre as nações. Ressuscita a esperança. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que o Senhor visite você que está pedindo oração aqui pela internet. O Emerson, que o Senhor visite você. Mike Genovese, que Deus ressuscite, que Deus visite o seu filho que está com Covid, que o Senhor visite ele com milagres, Mike, em nome de Jesus. Que o Senhor visite também todos vocês, irmãos e irmãs queridas, espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Oh, ressuscita-me, Senhor. Visita os idosos, Senhor. Visita os nossos irmãos que estão impossibilitados. Visita a tia Nenzica lá em Goiânia, o tio Joel que está acamado, Senhor. Visita a mente, visita os ossos, as pernas. Fortalece, Senhor. Levanta. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Você que crê no milagre, põe a mão no teu coração agora. Põe a mão no teu peito. Receba, receba em nome de Jesus o toque restaurador. Receba a cura. Cheira, balabarabalabachê. Oh, que a sua fé seja ativada e que você possa unir a sua fé com a nossa fé. E no nome de Jesus, seja curado do alto da cabeça até a planta dos teus pés. Receba a cura. Era balabarabalabachê. Ora manahacê. Milagres, milagres, milagres. Visita agora famílias, os quartos, os leitos. Visita agora os hospitais, Senhor, as UTIs. Visita, Senhor, que o anjo da cura toca agora e levanta, Senhor, o povo que está doente, famílias que estão chorando, mães que estão aflitas, os pais que estão desesperados. Oh, xarabalabarabalabachê. Oh, remalabaçô. Yeah, rabalabachô. Yeah, manaracê. A palavra diz que se tu creres, verás a glória de Deus, porque para Deus não há impossíveis. Em todas as suas promessas, Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje. Ele é o mesmo Deus.
Ele não mudou. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, que os médicos não podem fazer. Para Deus não há impossíveis. O que o homem não faz, Deus faz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esta noite tão poderosa, maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Deus abençoe a irmã Lindalva, irmã Solange, irmã Jandira, irmã Sheila, Maria de Jesus, Emerson. Deus abençoe a Lu Batista, irmã Jandira, Marinho. Deus abençoe o Mike, lá nos Estados Unidos, a irmã Zélia Batista. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco pedindo oração. Que o Senhor possa abençoar todos que estão aqui, sendo tocados pela presença doce do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Deus abençoe a Tassiana, que esteve cultuando a Deus conosco. Obrigada, Senhor. Deus poderoso, Deus fiel, pra ti não há nenhum impossível. Deus que cura, que ressuscita, pra ti não há impossível. Sobre nós e cura-nos, restaura nossa alma, o nosso coração, toca nossa mente, Senhor, tira a opressão, o medo, a incerteza, restaura os pensamentos. Porque o Senhor é Deus e não há outro igual a ti. Porque o Senhor está aqui restaurando os corações. Porque o Senhor é Deus e não há outro igual a ti. Porque o Senhor está aqui restaurando os corações. Vem neste lugar, enche este lugar, Senhor. Vem neste lugar, enche a minha vida, pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Obrigada, Deus. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Estende as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as santas consolações do Espírito Santo
seja sobre a vida de todos que amam e esperam a volta de Jesus. Compartilhe esse culto, abençoe outras vidas e Deus abençoe você que esteve conosco até agora. E para os irmãos que não tomaram a ceia, nós vamos ministrar a ceia do Senhor neste momento. Vão na paz do Senhor e Deus abençoe. Até domingo às 19h30.